Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente está agora gravando a segunda parte, o vídeo 2 dessa série de vídeos para tratar sobre a retomada das atividades econômicas aqui no estado do Ceará. Na parte 1, no vídeo 1, a gente tratou um pouco sobre as medidas de isolamento social rígido, ou medidas de lockdown, como alguns chamam, que ainda estão vigentes, certo? Então, justamente para evitar esse, digamos assim, esse telefone sem fio, que muitas pessoas podem estar achando que agora está liberando tudo, agora vai tudo voltar ao normal. Não. Como a gente já falou na primeira parte do vídeo, e a gente está reforçando aqui o lembrete, essa retomada é uma retomada, a proposta é de uma retomada gradual, responsável e planejada, então o isolamento social ainda está vigente. Então, o horário e dia de gravação dessa segunda parte, hoje é 1º de junho de 2020, nós estamos gravando esse vídeo às 15 horas e 38 minutos, horário de Brasília, certo? E novamente pedindo para dar essa força ao canal, se inscrevendo e dando like no nosso vídeo. E vamos aqui para a parte 2 do nosso vídeo sobre a retomada das atividades econômicas, Nessa segunda parte, o nosso propósito, o nosso objetivo é analisar um pouco o decreto estadual 33.608, de 30 de maio de 2020, certo? Que justamente foi instituído agora sábado, sábado último, nesse final de semana. E vamos analisar aqui os principais pontos do decreto. O primeiro ponto importante. O decreto ele prorrogou o isolamento social para o dia 7 de junho, então até o dia 7/6 de 2020, mas com a liberação gradativa das atividades. Então, reforçando o que a gente já falou, o isolamento social ainda está vigente e foi prorrogado até o dia 7 de junho, certo? Então, a liberação gradual de algumas atividades econômicas não anula, não afasta o dever do isolamento social, que continua vigente por enquanto até o dia 7 de junho, podendo vir a ser prorrogado. Então, esse é o primeiro ponto, que a gente analisou. Segundo ponto. O decreto ele expandiu, ele estendeu o isolamento social rígido para mais 7 municípios do estado do Ceará, em função de dados epidemiológicos preocupantes. Então, isso aqui está previsto no artigo 8 desse decreto estadual, certo? Então, essas medidas de isolamento social rígido foram estendidas para os municípios de Acaraú, Camusim, Caucaia, que é vizinho aqui de Fortaleza, Itapipoca, Itarema, Maracanaú, que também é bem próximo, é vizinho de Fortaleza, e Sobral. Então, nesses 7 municípios, devido a esses dados epidemiológicos preocupantes, então, nível de contágio, nível de internações hospitalares, número de óbitos, tudo isso foi analisado pela Secretaria de Saúde e também foi estabelecido o isolamento social rígido nesses 7 municípios que nós estamos mencionando. Isso aqui está no artigo 8º do decreto estadual, certo? E no parágrafo 1º do artigo 8º, diz que os municípios constantes do anexo 1 do decreto recomenda-se a adoção de medidas de isolamento social mais restritivas. E aqui a gente não vai mencionar todos os municípios do anexo 1, porque são diversos, então a gente até vai deixar na descrição do vídeo o decreto, a íntegra do decreto para você estar acessando o decreto estadual 33.608 e lá vocês podem ver essa relação do anexo 1 dos municípios para os quais se recomenda medidas mais restritivas, que são vários, Só para vocês terem ideia aqui de alguns, estamos falando aqui Apoiaré, General Sampaio, Itapajé, Paracuru, então são diversos, então são vários. Então a gente, para não perder tempo, a gente, enfim, recomenda que quem tiver interesse acesse lá e analise o anexo primeiro, certo? Das medidas adotadas por esse decreto. Então, a primeira delas são as medidas gerais de isolamento social. Então, artigo 3º. Permanecerão até determinação em contrário suspensos em todo o território no estado. Então, esse decreto ele está dizendo que vai permanecer suspenso, vai ficar proibido. O quê? Eventos de qualquer natureza, sejam públicos ou privados, com aglomeração de pessoas. Então, quaisquer tipos de eventos, sejam reuniões, sejam palestras, sejam seminários, seja qualquer tipo de evento em que haja aglomeração de pessoas, estão suspensos, estão proibidos. Então,
né? Enfim. Item 2. Atividades coletivas em espaços e equipamentos públicos e privados, tais como shows, festas, congressos, reuniões, torneios, jogos, apresentações teatrais, sessões de cinema, comemorações, dentre outros. Né? Então, inclusive, tem muita gente que deve estar se perguntando, e o Fortal? Não vai ter, né? Obviamente, assim, para quem ainda estava na dúvida, né, não vai ter Fortal, a não ser que seja adiado para uma data muito futura, porque, né, durante a vigência desse novo decreto, estão proibidas, estão suspensas atividades coletivas e aqui se enquadra, né, o Fortal shows e festas, né? Mas também congressos e reuniões. Então, por exemplo, o centro de eventos, né, vai ficar fechado porque não vai ter mais congressos e palestras, né? Assim como também não vai haver torneios, estão suspensos, torneios, jogos, né? Então, o Brasileirão está suspenso, Campeonato Cearense suspenso, então Castelão vai ficar fechado, né? Então, todos esses espaços, né, apresentações teatrais, então o Teatro São José e, na realidade, o Teatro José de Alencar também está fechado, não vai ter apresentação, aqui sim como cinemas, né? Então, todas essas atividades coletivas que promovem a aglomeração de pessoas vão estar suspensas no território do estado do Ceará. Então, quem comprou, né, o abadá do Fortal, corra atrás, peça o seu dinheiro de volta, porque o Fortal não vai haver, ou então vai ter que ser adiado para uma data bem futura, né? Enfim. Também estão suspensos reuniões para quaisquer fins realizadas em âmbito público ou privado que ensejam aglomerações. Então, a ideia é evitar aglomerações. Então, reuniões, atividades coletivas, tudo suspenso. Importante isso. Item 4 do artigo 3º. Aulas presenciais em estabelecimento de ensino público e privados. Então, a gente percebe que seja em escolas públicas, sejam em instituições particulares de ensino, né, seja no ensino básico, ensino médio, ensino superior, nas faculdades, nas IES, né, instituições de ensino superior, né, pós-graduações, ou seja, estabelecimentos de ensino em geral, seja ensino profissionalizante, enfim, estão suspensas as aulas presenciais. Então, as aulas elas estão acontecendo, na imensa maioria dos estabelecimentos, no formato EAD, ou seja, educação à distância. Então, o que é permitido é isso, são as videoaulas, né? As aulas, né, enfim, que são telepresenciais, ou seja, você assiste da sua casa, do seu computador, do seu notebook, do seu celular, porque estão suspensas e permanecerão suspensas, né, pelo decreto, as aulas presenciais em todas as instituições de ensino, justamente para evitar a aglomeração. E assim, item 5, né, fala das feiras de qualquer natureza que também permanecem suspensas. E como a gente já tinha analisado no decreto anterior, as medidas que permanecem vigentes, também permanece, né? As praias, praças e demais espaços de uso coletivo, público e privado também não podem ser utilizados para a promoção de qualquer atividade, certo? Então, ratificando as medidas de isolamento social rígido que ainda continuam vigentes, certo? O artigo 5º do novo decreto, ele ratifica esse dever geral de permanência domiciliar, como a gente já falou, ressalvado caso de extrema necessidade, como a gente já mencionou, e como a gente até já tratou no vídeo anterior, 2 pontos só que a gente gostaria de ressaltar, né? Como eu falei, eu sou advogado, né? Então, por exemplo, e outros advogados também, essa questão foi até uma demanda da própria OAB do Ceará. Permite, ressalva o quê? Deslocamentos em razão da atividade advocatícia, como a gente até já tinha mencionado, quando necessária a presença do advogado, vedado, agora é importante ressaltar, vedado qualquer tipo de atendimento presencial em escritório, mesmo que com hora marcada. Então, o que se permite é o deslocamento em razão do exercício da advocacia, da atividade advocatícia, né? E sendo assegurado, inclusive, a comunicação presencial com clientes que estejam presos. Então, se o advogado precise conversar com um cliente que esteja preso, é permitido, mas está vedado, ou seja, proibido, não pode haver qualquer tipo de atendimento presencial em escritório, mesmo que com hora marcada. Então, o que pode ser
o que é permitido é você fazer uma reunião virtual, né, por meio de aplicativos, por meio do Zoom, né, ou por meio de videochamada, você pode estar fazendo uma reunião não presencial, certo? Porque as reuniões presenciais estão vedadas. E, inclusive, a gente vai estar tratando um pouco melhor desse assunto, porque a atividade advocatícia, né, ela vai estar sendo liberada na fase 1 do plano de retomada gradual das atividades econômicas, né, e a gente vai estar vendo que nessa fase 1, que deve estar começando no dia 8 de junho, ou seja, 8 deste mês, deve estar retomar gradualmente a atividade da advocacia, mas com uma série de restrições, com um limite de até, no máximo, 3 funcionários por escritório, como a gente vai estar analisando melhor nos vídeos posteriores, certo? E, em geral, o que permanece essas restrições de circulação, né? E só se permite, né, o artigo 5º, parágrafo único, trata: para a circulação excepcional, autorizada na forma do caput, deverão as pessoas portar documento ou declaração subscrita demonstrando o enquadramento da situação específica na exceção informada, admitindo outros meios idôneos de prova. Então, em resumo, caso, como a regra geral é a permanência domiciliar, é ficar em casa, então só pode circular, né, salvo aqueles motivos de saúde já elencados, por motivos de força maior ou necessidade impreterível, certo? Então, tem que ser um motivo justificável, uma medida excepcional, né? Desde que a justificativa seja legítima e que você esteja portando documento ou meio de prova idôneo. Então, a sugestão é, sempre que você precise sair de casa, então é interessante que você esteja portando algum documento, alguma prova que comprove, que motive, que demonstre porquê, né? Enfim, respalde você, que o respalde para que você esteja circulando. Se você for advogado, é importante que você esteja com a procuração do cliente, com a OAB, com a carteira da OAB, ou que você esteja com uma declaração, né, por escrito e assinada, né, dizendo os motivos de por que você está se deslocando. Então é importante que você esteja com algum documento que motive, que respalde o motivo de você estar precisando sair de casa, certo? E quanto à questão da liberação das atividades econômicas, a gente vai estar analisando aqui o decreto, certo? O decreto, esse que a gente já falou, o 33.608, de 30 de maio de 2020, que inclusive a gente vai estar deixando na descrição do vídeo para vocês analisarem com mais calma, certo? Então, o que é interessante, a gente já está pontuando aqui o capítulo 5, que trata da liberação responsável de atividades econômicas, certo? E sobre a liberação responsável de atividades econômicas, aqui o artigo 10 do decreto fala da seguinte forma: a partir de 1º de junho de 2020, no caso hoje, serão liberadas na forma e condições do anexo 2, que a gente vai falar um pouco do anexo 2 do decreto, as seguintes atividades. Então, sai elencando diversas atividades que estão sendo gradualmente liberadas, certo? Então, lembrando que essa é uma liberação gradual. As atividades não vão ser liberadas de uma vez, certo? Então, a gente vai estar tratando isso, inclusive, melhor no próximo vídeo, certo? Quais são as atividades liberadas? Indústria química e correlatos. Indústria de artigos de couro e calçados, né? Então, indústria, né, de sapatos, de calçados. Indústria metal mecânica e afins. Saneamento e reciclagem. Indústria de energia. Indústrias têxteis e roupas. Indústria de comunicação, publicidade e editoração. Indústrias e serviços de apoio. Certo? E serviços de apoio se enquadram uma série de serviços, como advocacia, como contabilidade, uma série de serviços, que a gente vai estar falando um pouquinho desse detalhamento nos vídeos seguintes. Indústria de artigos do lar, indústria da agropecuária, indústria de móveis e madeira, indústria da tecnologia da informação, logística e transporte,
Indústria automotiva, que foi o inciso 1. Então, essa série de indústrias que vão estar sendo gradualmente liberadas, que a gente vai estar tratando melhor no vídeo seguinte, como os percentuais de liberação, a quantidade máxima de funcionários que podem estar trabalhando, ou seja, não é uma liberação ampla e restrita, é uma liberação por partes, por fases, que é o que a gente vai estar tratando. Inciso 2. Cadeia da construção civil e da saúde. Também está havendo essa liberação gradual da construção civil e da saúde. Item 3. Esporte relacionado aos treinos de atletas dos clubes de futebol participantes da final do campeonato cearense. Então vai haver também uma liberação gradual dos treinos dos atletas. Certo? Agora lembrando, essa liberação gradual não implica que vai voltar à questão dos jogos, né? Enfim, a aglomeração, no Castelão, nos estádios, não. Vai se liberar gradualmente os treinos dos atletas. Não são as competições esportivas e nem muito menos vai haver a abertura dos estádios para as pessoas estarem assistindo presencialmente, né? Mas assim apenas o treino dos atletas de forma gradual, certo? Parágrafo 1º do artigo 10. A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho divulgará em seu site oficial a listagem completa das subclasses das cadeias produtivas autorizadas a funcionar na forma do caput desse artigo. Então, é interessante, se você tiver alguma dúvida, né, se você é empresário de algum desses ramos ou quer saber quais atividades vão ser liberadas, então a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará, no seu site você pode estar informando o CNAE, que é a classificação ou Código Nacional de Atividades Econômicas, que, de acordo com o código da sua atividade econômica, você pode estar informando lá no site para saber se sua atividade vai estar liberada, né? Enfim, para saber como isso como é que vai ser a liberação da sua atividade. Então, você pode estar indo no site e verificar essa informação. Parágrafo 2º do artigo 10. As atividades liberadas nos termos desse decreto deverão obedecer o limite percentual, isso é importante, limite percentual máximo de trabalhadores que poderão atuar simultaneamente de modo presencial. No próximo vídeo a gente vai estar tratando, né, quais são esses limites, mas o parágrafo 2º diz isso. Existe um limite máximo de qual percentual de trabalhadores que vai poder estar ali trabalhando presencialmente, certo? A gente está falando que o limite é para trabalho presencial, ou seja, admite-se que as pessoas continuem trabalhando em regime de teletrabalho ou home office, né? Agora, e inclusive o home office e o teletrabalho, eles são recomendados especialmente para as pessoas do grupo de risco para evitar um contágio maior, certo? Parágrafo 3º do artigo 10. Não se sujeitará ao limite a que se refere o parágrafo 2º deste artigo às atividades já liberadas em legislação anterior. Né? Então, as atividades que já estavam em funcionamento antes desse decreto, como supermercados, mercadinhos, padarias, farmácias, não precisa se sujeitar aos limites previstos no parágrafo 2º. Né? Esses limites máximos só se sujeitam às atividades que estão sendo liberadas a partir de agora, certo? Parágrafo 4º. A liberação de atividades no Estado do Ceará ocorrerá sempre de forma técnica e responsável, observados os critérios de avaliação definidos pelas autoridades de saúde. Então, como a gente vai estar tratando um pouquinho no próximo vídeo, a gente vai estar especificando mais esse plano de retomada das atividades econômicas, essa liberação, ela se baseia em dados técnicos, né, e critérios de avaliação que são quem vai estar dosando, quem vai estar avaliando a velocidade dessa liberação são as autoridades de saúde, que vão estar acompanhando, né, o aumento no a evolução do número de casos, a evolução do número de internamentos, né, a evolução do percentual de leitos de UTI que estão sendo ocupados e a taxa de óbitos. Né? Então, a liberação ela vai estar em compasso, ela vai estar assim, sendo analisada, né? Assim, as autoridades de saúde vão ficar direto com o olho nos números,
né, para saber como é que está a evolução, como está a evolução da doença no estado do Ceará e nos municípios, por região, né? Então, assim, os municípios, o estado também está sendo, vamos dizer assim, mapeado para saber como é que a doença está evoluindo em cada região, né? Até para os números, enfim. Então, vai ser algo, a ideia é que seja algo de forma responsável, de forma técnica e sempre com o olho nos números, né? É o que prevê o parágrafo 4º do artigo 10, certo? O parágrafo 5º dispõe: os estabelecimentos situados em Fortaleza e região metropolitana, autorizados a funcionar nos termos desse decreto, cujos funcionários dependem do transporte público. Né? Então, nesses casos em que o funcionário precisa ir de ônibus ou de metrô, né? E que atuam em turno único e em horário comercial, deverão observar os horários de funcionamento previstos no anexo 3. Então, o anexo 3 do decreto vai estabelecer os horários de funcionamento para cada atividade econômica. A gente vai estar falando um pouco melhor disso, desses horários de funcionamento, no próximo vídeo. Né, buscando promover a segurança dos trabalhadores durante o trajeto ao local de trabalho. Então, a preocupação aqui é para evitar uma superlotação do transporte público, dos ônibus, do metrô, enfim, né, para evitar que essa superlotação faça com que as pessoas, né, enfim, acabe estimulando as aglomerações e contágios. Então, a ideia é essa, haver esse regramento no deslocamento para casa-trabalho, né, ida e volta, o trajeto para o local de trabalho. Parágrafo 6º. Verificada a tendência de crescimento dos indicadores após liberação das atividades, as autoridades da saúde avaliarão o cenário, admitindo a qualquer tempo, se necessário, o restabelecimento das medidas restritivas originariamente previstas. Então, o que o parágrafo 6º dispõe é que as autoridades de saúde estão direto com o olho nos números, né? Liberando as atividades, mas com o olho direto nos números. Número de casos, número de óbitos, número de leitos de UTI ocupadas e, né, enfim. Então, e se eventualmente for verificada uma tendência de crescimento, ou seja, se com essa retomada gradual das atividades econômicas, eventualmente, né, as pessoas não estiverem respeitando o isolamento, né, não estiverem cumprindo a risca, e se isso puder, ao voltar a aumentar o número de casos, enfim, as estatísticas, os indicadores, então pode haver um retrocesso, pode haver, digamos assim, uma retomada das medidas restritivas. Eu acho que isso é algo que ninguém quer, ou que eu acho que não é no interesse da maioria das pessoas. A maioria de nós, inclusive eu, quer que as atividades econômicas voltem de forma organizada, que a doença vá aos poucos se dissipando, sendo contida pelo sistema de saúde, mas se infelizmente acontecer de os números não melhorarem, pode-se haver esse retrocesso e voltar a ser adotadas medidas mais restritivas, né? Que é um cenário que ninguém deseja, mas que pode vir a ocorrer, certo? E parágrafo 7º, as atividades liberadas nos termos deste decreto serão monitoradas pela Secretaria de Saúde mediante acompanhamento contínuo dos dados epidemiológicos. Então, isso é para deixar bem claro que as autoridades de saúde é que vão, digamos, dosar a velocidade dessa retomada da atividade econômica, né? Então, vamos dizer que as autoridades de saúde é que vão ficar ali com o pé no freio ou no acelerador. É elas que vão ficar dizendo, podemos ir mais rápido, podemos ir mais devagar, né? Enfim, porque os números, quem está acompanhando são as autoridades de saúde e eles que vão estar monitorando esse processo. E o artigo 11 vai estar tratando aqui do protocolo sanitário. Então, foi estabelecido esse protocolo geral de medidas sanitárias a serem para impedir a prorrogação da Covid, né? Então, esse protocolo deve ser adotado por todas as atividades econômicas que estão sendo gradativamente liberadas. Então, existe para assegurar a saúde de clientes e trabalhadores, como diz aqui no artigo 11, né? Existe esse protocolo geral, que vai ser para todas as atividades que estão sendo liberadas, e existem também os protocolos setoriais, ou seja, porque cada atividade, né, como a gente vai ver aqui no artigo 13, né, cada atividade tem as suas especificidades, como diz aqui no artigo 13, né? Sem prejuízo da observância do disposto na seção 1, que trata dos protocolos gerais, as atividades em funcionamento deverão atender aos protocolos setoriais,
né, justamente para atender, como diz o parágrafo 1º do artigo 13, as particularidades inerentes a cada setor ou a cada cadeia. Enfim, existem as medidas gerais, o protocolo geral, que todo mundo vai ter que atender, e os protocolos setoriais, que como fala, é para cada setor, é para cada segmento econômico, é para cada cadeia produtiva, né, para justamente se adequar às especificidades de cada segmento econômico, porque a gente sabe que varia muito. Cada cadeia produtiva tem as suas, enfim, tem o seu modus operandi, né? Enfim, então a ideia é esse protocolo setorial vai se adequar às especificidades de cada cadeia produtiva, como dispõe aqui o artigo 13. Certo? E o parágrafo 2º do artigo 13 dispõe: no caso de estabelecimento que desempenha mais de uma atividade econômica autorizada a funcionar, deverão ser obedecidos todos os protocolos setoriais correspondentes. Por exemplo, se você tem um estabelecimento que ao mesmo tempo é uma padaria, mas além de fabricar e vender pão, ela vende outras coisas, por exemplo, também é um restaurante, né? Ou então, então, nesse caso, vai ter que se obedecer ao protocolo setorial da padaria, e se também é restaurante, se também fabrica, né, vende comida, vende quentinha para entrega, por exemplo, também vai ter que seguir os protocolos setoriais dos restaurantes, né? Então, a farmácia que vende medicamentos, mas a farmácia não está nesse protocolo, porque já estavam liberados. Enfim, então... Então, empresas que tenham mais de uma atividade também vão ter que seguir todos os protocolos de todas as atividades que estejam liberadas, certo? Bom, quanto ao anexo 2 do decreto, ele se refere aqui justamente aos percentuais de trabalhadores que vão poder justamente trabalhar presencialmente, né? Então, a gente vê que esses percentuais eles oscilam entre 20% e 30%. Então, na indústria química, na primeira etapa, 30%. A indústria de couros e calçados, 20%. Então, isso aí a gente pede para aqueles que tiverem interesse que dêem uma olhada no anexo 2, que os percentuais de liberação de trabalho presencial variam entre 30% e 20% na primeira fase, né? Ou então na fase de transição, certo? Que a gente vai estar, inclusive, detalhando isso no próximo vídeo, certo? Então, o anexo 2 detalha como é que os percentuais de trabalho presencial, os limites, né? Que variam entre 20% e 30%, com exceção da cadeia de saúde, em que há a liberação de 100%, certo? E também a gente gostaria de mencionar aqui o anexo 3, né, do decreto, que vai justamente tratar dos horários de escalonamento para as atividades liberadas, certo? Então, os horários, eles vão variar de acordo com as atividades. Então, por exemplo, construção civil e indústria de transformação, os horários de 7 às 17, certo? Serviços, né, enfim, em geral, excetuando as atividades vinculadas a outras cadeias. Segmento de serviço é de 8 da manhã às 20 horas, ajustando as jornadas às características dos diversos segmentos, né? Então, se for serviço, de 8 às 20. Administração pública, horário de funcionamento, de 9 às 18. Comércios, de 10 às 16, certo? E outros setores de atividade. Se for serviços essenciais em funcionamento atualmente, continuam com horário regular. Então, serviços essenciais, né, que já estão em funcionamento, supermercado, farmácia, mercadinho, padaria, continua como já vem sendo feito, certo? Instituições de ensino estão com as atividades suspensas, como a gente já falou, e, em função da demanda pelas atividades econômicas, os setores poderão ajustar os horários de saída de forma mais adequada. Então, em função da demanda, os setores eles podem estar ajustando como é que o horário de saída dos funcionários, né, de acordo com a demanda, agora respeitados esses horários, né, de escalonamento das atividades, ok? E para finalizar aqui, o artigo 11, que vai tratar desse protocolo sanitário geral, né, só para a gente deixar claro, ou seja, válido para todas as atividades econômicas que estão sendo retomadas,
Disponibilizar álcool 70% a clientes e funcionários, preferencialmente em gel. Muitas dessas medidas são aquelas que já tinham sido estabelecidas no decreto do isolamento social rígido, né? Disponibilizar álcool 70% já tinha sido estabelecido. Zelar pelo uso obrigatório por todos os trabalhadores de máscaras, também já estava, os decretos anteriores já tinham estabelecido isso, né? Máscaras de proteção, impedir o acesso aos estabelecimentos de pessoas que não estejam usando máscara, né? Então, muitas medidas, preservar o distanciamento mínimo de 2 metros no interior do estabelecimento, também os decretos anteriores já tinham tratado, manter um ambiente sempre arejado, intensificando a higienização de superfície e áreas do uso comum, né? Então, sempre manter um ambiente arejado e limpo, né? E higienizado, certo? Organizar as filas de dentro e fora dos estabelecimentos, preservando o distanciamento social mínimo de 2 metros, certo? Adotar regime de trabalho ou jornadas para empregados com um propósito de preservar o distanciamento social dentro do estabelecimento. Então, a ideia justamente as jornadas de trabalho e os regimes de trabalho serem adotados em turnos, né, como a gente vai estar tratando, né, no vídeo seguinte, para justamente, se você puder afastar mais os horários dos empregados, né, distribuir melhor, né, esses horários para justamente evitar o contato e o contato pessoal e, portanto, o contágio da doença, certo? A gente vai estar tratando isso melhor no próximo vídeo. Inciso 8º, né? Desculpa, aqui inciso 9º, usar preferencialmente meios digitais para a realização de reuniões de trabalho, assembleia e demais atividades que exijam o encontro de funcionários. Então, a ideia é justamente essa, de estar utilizando meios não presenciais, né, por meio de aplicativos, né, videochamadas, para estar possibilitando reuniões, assembleia, né, reuniões de trabalho, assembleias, né, preferencialmente, como dispõe aqui, né, que seja por meio não presencial, por meio remoto, né, que essas reuniões sejam feitas. E bom, pessoal, então a gente está encerrando aqui a parte 2 de análise desse plano de retomada das atividades econômicas no estado do Ceará. Então a gente vai estar fazendo mais um vídeo, né, o vídeo seguinte, para detalhar um pouco mais desse plano. Certo? Então a gente pede que você se inscreva no canal, dê um like, né, no vídeo e continue acompanhando a nossa série de vídeos, né? Então a gente agradece a audiência e até a próxima, até o nosso próximo vídeo.